Pessoal, nesse vídeo a gente vai ver reações de combustão e tudo que ela nos traz de informação, curiosidades, de interesse, dicas voltado para o Enem, tá? Todas as dicas que eu for dar aqui, porque reação de combustão em 5 minutos eu dou, mas eu vou abranger um leque muito maior para poder você acertar no Enem. Vamos lá? Pessoal, reação de combustão é uma reação que a gente pode falar que é uma reação de queima, porque vai queimar alguma coisa. Quando a gente fala queima, significa que libera calor. Por isso que eu falo que todas as reações de combustão são reações exotérmicas, são reações que liberam calor, de forma que o ΔH ele é negativo. Professor, por que é negativo? Se eu fosse fazer um gráfico aqui, seria um gráfico de quê? De liberar energia. Então seria o quê? Liberar energia. Eu não vou desenhar isso porque não é uma reta, né? Mas então eu vou desenhar conforme o jogo manda a gente fazer. Daí, ó. Como aqui é o início, eu chamo de reagente, aqui é o final, produto. Se você analisar, a entalpia dos produtos está dando menor que dos reagentes, né? Se você analisar o que é ΔH, ΔH é o que? É os produtos menos reagentes. E se você analisar, os produtos dão um valor menor. Se eu pego um valor menor e subtrair por um valor maior, tipo 5 menos 10, 20 menos 80, com certeza essa subtração aqui ela dá o quê? Negativa. Então por isso que a gente fala que a exotérmica é negativo e libera calor, beleza? A combustão ela pode ser completa ou incompleta. Vai depender da disponibilidade do oxigênio. Se tem oxigênio em excesso, a reação vai ser completa. Se tem falta, ela vai ser incompleta. Presença de 3 situações. Para ter reação de combustão, eu preciso de ter 3 situações. Primeiro, o mais importante, o combustível. Tá? Quando eu falo mais importante, porque é o que todo mundo pensa. Ah, combustível, precisa do combustível. Mas se você for analisar quimicamente, nenhum dos 3 é mais importante que o outro. Por quê? Porque se não tiver nenhum, estiver faltando um, a reação não ocorre. Eu tenho um combustível que pode ser o mais caro, mas se faltar energia de ativação não adianta. Eu posso encharcar a minha casa de gasolina. Vou colocar fogo nessa bosta aí. Vou colocar. Eu tô doidão. Mas se você não riscar o fósforo, se não tiver uma energia para ativar essa reação, a gasolina vai secar e acabou e pronto. E não vai acontecer nada. E se não tiver o comburante também, que é o oxigênio, né? Então aí mesmo que não pega fogo. Então não tem nenhum mais importante que os 3. Os 3 são igualmente importantes. Primeiro o combustível. Depois eu tenho que ter o comburante, lógico, o oxigênio, para alimentar o combustível. Eu mesmo alimentando o combustível, eu preciso da primeira faísca. Ou seja, aquela que inicia a energia de ativação. Então, completa e incompleta é fácil. Se for completa, o pessoal produz CO2 e água e acabou. Tá? Esse X aqui eu estou chamando de combustível. Pode ser o quê? Glicose, celulose, amido, gasolina, etanol. Pode ser diesel, querosene, qualquer combustível, tá? Beleza? Se for incompleto, vai produzir ou monóxido de carbono. Esse caboclo aqui, ó. Então, esse aqui eu chamo de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele é um óxido, tá? Ácido. Significa o quê? Que na presença da água, ele produz um ácido, que é o ácido carbônico. E esse aqui é o monóxido de carbono. E ele é um óxido neutro. Vou colocar aqui, ele é um óxido neutro. Significa que ele não reage com a água, tá? Então, tudo isso aqui são óxidos, né? Todos aqui são óxidos. Então, aqui, ó, CO menos a fuligem, tá? A fuligem, pessoal, é aquela... No escapamento, já passou o dedo do escapamento, é pretinho, né? Aquela coisa preta é a fuligem. Porque na câmara de combustão de um carro, por exemplo, nem sempre a gasolina ela queima de maneira perfeita. Às vezes falta oxigênio. É claro que o motor trabalha sempre para capturar mais oxigênio, mas vira e mexe, falta oxigênio. Então o motor trabalha com menos oxigênio. Quanto menos oxigênio trabalhar, mais incompleta a reação vai ser. Então, ou eu posso afirmar hoje, com toda certeza, que uma reação de combustão a real mesmo, que acontece numa indústria, numa combustão de um carro,
ele libera CO2, CO e C, tá? Principalmente CO e CO2, isso aí é certeza absoluta, beleza? Agora, antes de a gente falar de balanceamento, montar reação, trabalhar mais com a reação, eu vou puxar um pouquinho para a natureza. Primeiro, o que eu acabei de falar. Naturalmente a chuva ela é ácida. Nós trabalhamos isso, um conceito muito importante. Existe a chuva ácida provocada pelo homem. Então eu nem vou usar a palavra provocada, eu vou falar agravada, porque a chuva ácida ela é ácida, sempre foi. Antes mesmo do homem existir, a chuva já era ácida. Por quê? Porque naturalmente sempre teve a presença do gás carbônico. Porque ele sempre teve presença de quê? Da atmosfera primitiva já existia. Depois da atmosfera primitiva existia CO2. Os primeiros seres vivos que vieram produziam CO2. Então, naturalmente, o CO2 já existe. Então, isso aí é bacana. E o CO2 existindo, quando chove, forma o ácido carbônico. Esse ácido é o que deixa a chuva ácida. Mas a chuva, só que esse ácido carbônico é o mesmo que está em refrigerante, não faz, na água com gás, não faz mal, não acidifica o meio a ponto de dar algum problema de gastrite, de úlcera, não, isso é tranquilo. Então essa chuva ácida natural, ela é boa, ela não faz mal, beleza? Agora, agravada pelo homem, aí sim, que eu não vou falar aqui agora porque não é a nossa aula, mas é só para conscientizar aqui, ó. Toda chuva é ácida por causa do gás carbônico, que é um óxido ácido. O que é um óxido ácido? É um óxido que reage com água formando um ácido. Agora, o CO ele é um óxido neutro, então ele não reage com a água, então ele não gosta, ou seja, ele é um composto que não gosta de tomar banho. Então, a chuva ácida não tem nada a ver com monóxido de carbono, e sim com dióxido de carbono. E o mais importante, que é isso aqui, ó, a emissão de CO2. A gente sabe que a presença do CO2 ela existia antes mesmo da primeira revolução industrial na Inglaterra, em 1750, com as indústrias têxteis, onde a zona deixou de ser meramente rural, começou a ser urbana, ou seja, teve uma urbanização muito grande nas cidades da Inglaterra, onde iniciou essa revolução industrial. Então o que acontece? Existe naturalmente a presença do CO2, porque naturalmente existe o homem, os mamíferos, não é verdade? Ou seja, até as plantas liberam CO2, né, no escuro. Então o que acontece? Quando o ultravioleta vem do sol, ó, esse aqui é ultravioleta, tá vindo lá do sol. Ele vem, passa pela atmosfera, ele não consegue interagir com nenhum gás da atmosfera ultravioleta. Por que ele não consegue? Porque o ultravioleta ele tem uma onda onde todos os gases, as ondas são diferentes. Então, ou seja, não existe uma interação. Essa interação na física a gente chama de ressonância, tá, pessoal? O que é ressonância? A ressonância é quando duas ondas elas se parecem muito e elas começam a interagir. É como você quebrar um copo de cristal com a voz. Se você consegue emitir uma voz bem grave e constante, você consegue interagir com as ondas do cristal e elas começam a vibrar na mesma intensidade que a sua voz, porque existe uma interação, ela acaba quebrando porque é sólido. Outros exemplos, quando o avião passa muito longe e as ondas que ele emite, né, pelo barulho do motor, da turbina, coincide com as mesmas ondas dos seus móveis, por exemplo, e ocorre uma ressonância, eles começam a tremer. Você não está nem vendo o avião mais, mas está tremendo. Isso acontece muito quem mora perto de aeroporto, tá? Então, veja bem, ultravioleta, as ondas dela, não existe nenhuma parecida com os gases que tem na atmosfera. Nem com gás carbônico, metano, oxigênio, nitrogênio, com nenhum. Então ela passa livremente, aquece a Terra, né? Aquece a Terra, aquece o solo, aquece os prédios, as casas, os carros. E esses sim, eles emitem o quê? Eles emitem infravermelho. Ó, infravermelho. Aí, pessoal, já o infravermelho, ele tem um tipo de onda muito parecida com o gás carbônico. É mais ou menos assim, ó. O CO2 tem uma onda assim, e o infravermelho tem uma onda mais ou menos assim. Ou seja, se eu colocar um para interagir com a outra, você vai ver que ela praticamente se encaixa, ocorrendo o fenômeno da ressonância. Então veja bem,
Quando o infravermelho ele sai do corpo aquecido, por exemplo, você agora está emitindo infravermelho. Todo corpo quente emite infravermelho. Então, quando os prédios, o carro, a parede, toda a construção começa a liberar o infravermelho, ele vem. E quando ele bate no CO2, ocorre o quê? A ressonância. There you go. Você viu como que ressonância é legal? Então, ou seja, uma onda percebe a presença da outra e começa a interagir na mesma frequência. Isso é fenomenal. Quando o infravermelho faz isso, olha o que acontece. Ele começa a espalhar esse infravermelho para todas as direções, inclusive voltando aqui para a Terra, tá? Quando ele volta para a Terra faz o que? Aquece. Então essa presença do CO2, ela acaba fazendo o que? Retendo calor. Tá? Ela retém calor. Fenomenal, né? Só que essa presença de CO2, ela sempre esteve presente. Isso aí a gente chama de efeito estufa. O que é efeito estufa? É a interação do gás carbônico com o infravermelho, deixando que alguns raios não passem para a atmosfera, outros ficam na Terra, retendo o calor aquecido da Terra. E esse aquecimento é importantíssimo, pessoal, tá? Por quê? É importante porque se não fosse o CO2, hoje a Terra estaria com temperatura negativa, impossibilitando a vida na Terra, principalmente pela água ser congelada sempre, né? Porque a Terra toda seria, né, congelada. Então, não teria vida na Terra. Então, o efeito estufa, ele é natural e ele é bom. O que não pode acontecer é que, depois da Revolução Industrial, começou a queimar combustíveis fósseis, ou seja, proveniente da gasolina, por exemplo, proveniente do carvão, da hulha, do alcatrão. Começou também a ter muitos carros, muitos prédios, usinas termoelétricas à vontade. Então isso liberou uma quantidade de CO2, mas muito maior, tá? Muito maior. Então o que acontece? Essa retenção de calor, ela vai se tornar maior. O CO2, ele não está presente 100% na atmosfera. Então ele impede alguns raios, mas deixa outra. Mas lógico, se aumentar a quantidade de CO2, mais retenção de calor vai ter. As mudanças climáticas são consequência do aquecimento global do planeta. A maioria dos cientistas acredita que a ação do homem sobre a natureza é o que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera e assim eleva a temperatura da Terra. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa, e sem ele o planeta estaria muito frio e a vida das espécies seria ameaçada. Podemos compará-lo com uma estufa usada no cultivo de plantas, onde os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Já na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor mandado pelos raios do Sol seja retido como cobertor do planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Porém, essa temperatura vem se elevando na superfície terrestre devido ao aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido através das queimadas de florestas e também da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, que abastece os carros a gasolina e também a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como por exemplo os gases gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais,
a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o planeta, provocando o derretimento das geleiras, elevando o nível do mar, o desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões e situações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam também a vida de espécies de animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar nos rankings. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular também o uso de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, modernizar os processos industriais para reduzir menos poluentes e também a produção de lixo, investindo assim na reciclagem e a utilização de materiais que melhoram as práticas agropecuárias. Os governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer sua parte, mas também cada um de nós podemos contribuir tendo hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar os governantes e compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de se viver. Fenômenos naturais, como a atividade vulcânica e a decomposição de plantas, liberam dióxido de enxofre na atmosfera, e isso aumenta a acidez da água da chuva. Mas não chega a causar danos ecológicos, pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A industrialização e o advento de automóveis começam a romper esse equilíbrio. O dióxido de enxofre, resultante da queima de carvão das usinas termoelétricas, e os óxidos de nitrogênio, liberados em grandes quantidades pelos motores de veículos, também entram na atmosfera. Em contatos com oxigênio e vapores de água, esses gases se transformam em ácidos sulfúricos e ácido nítrico, que voltam à superfície em forma de chuva, neve ou microscópicas partículas de poeira ácida. Essa chuva ácida provoca corrosão em construções de metais e causa também sérios danos à natureza. Aí esse fenômeno a gente chama de aquecimento global. Então por isso tem que diferenciar. O efeito estufa é o que acontece dentro do carro. Acontece com as plantas. Por que quando você deixa o carro no sol ele esquenta demais? Porque o vidro ele permite que o ultravioleta ele entre e saia. O problema é que quando o ultravioleta ele entra, ele aquece os painéis, aquece os bancos, e todo o corpo aquecido emite infravermelho. E esse infravermelho tem um comprimento de onda maior do que o vidro, e ele não consegue passar por espaço. É como se fosse um gordo passar por um buraco, não vai dar. Então ele vai e bate no vidro e volta. Aquele forninho gostosinho, né não? Esse é o efeito estufa, ele é natural, tá pessoal? Agora, quando aumenta a quantidade de CO2,
com desmatamento, poluição, né, atmosférica, queimadas, combustível. Isso aumenta o CO2 a ponto de que de reter mais ainda o calor, aquecimento global. Aí você tem já influências climáticas gigantescas, tá? Então uma dica que eu dou aqui, estude meio ambiente. Professor, aonde eu estudo meio ambiente? Eu tenho vídeo aula gravada, tá? Vai na minha playlist. Qual playlist, professor? De Química Geral. Lá quando eu falo dos óxidos e o meio ambiente. Lá eu falo de muito mais, eu falo disso aqui, mas bem mais detalhado, com vídeo, com imagens, bacana. Vai lá, estude isso aí, porque essas aulas aqui, elas precisam de complementos. O primeiro complemento foi a estequiometria, que se você não entender, você tem que estudar a estequiometria. Segundo complemento é o meio ambiente, então estuda aquecimento global, inversão térmica, chuva ácida, tá? Então são coisas que sempre tá caindo. Então, continuando aqui, pessoal, emissão de CO2. Pessoal, o CO, ele tem uma grande característica, porque o monóxido de carbono, ainda bem que não reage com água, porque senão poderia até acidificar mais ainda o ambiente. Mas ele, uma vez que ele entra na nossa corrente sanguínea e interage com a hemoglobina, porque a hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de gases dentro do sangue, não é verdade? Seja com oxigênio, gás carbônico ou monóxido de carbono, né? Ou seja, a hemoglobina ela faz o quê? Ela pega o oxigênio do pulmão, devolve o gás carbônico que ele retirou do produto das células, porque as células elas vão queimar a glicose que você comeu, produzindo energia e liberando o quê? CO2. Por isso que a nossa respiração, que é onde ocorrem essas queimas, libera além de CO2, água. Se você colocar, fazer assim no vidro, você vai ver que fica cheio de vapor, porque a gente libera água além de CO2. Então a hemoglobina ela vem, captura esse CO2, joga para o pulmão, nos bronquíolos, os bronquíolos jogam esse CO2 para fora e ao mesmo tempo pega o oxigênio. Porém, quando o monóxido de carbono ele entra, olha para você ver tanto que é engraçado. Vamos pensar, qual que é a função da hemoglobina? Transporte de gás. Ela elimina o CO2 e pega o oxigênio. Por que ele faz isso? Porque as ligações são muito fracas. Se as ligações fossem um CO2 mais forte que a outra, ela não conseguiria fazer essa troca, vamos pensar no ônibus, no embarque e no desembarque. Ela não conseguiria desembarcar o CO2 e embarcar o oxigênio. Sabe por quê? Porque uma ligação seria mais forte que a outra. Se a ligação é mais forte que a outra, uma não consegue sobrepor. Mas as ligações são fracas. Porém, o monóxido de carbono, o CO, a ligação dela é extremamente forte e muito mais estável do que com o oxigênio. Então, uma vez que o CO entra na sua respiração e vai para a célula, aquela célula ela fica inutilizada. Ou seja, ela não consegue liberar o CO, porque a ligação é forte, e ela não consegue fazer a troca. Ou seja, não sai CO, deixa o oxigênio entrar. Não faz isso. Por quê? Porque a molécula do CO se liga muito mais forte, muito mais estável com a hemoglobina do que com o oxigênio, formando a carboxiemoglobina. Essa carboxiemoglobina, ela fica inutilizada. O organismo, se quiser, tem que produzir mais hemácias, onde tem as hemoglobinas, para fazer esse transporte. Porém, se está tendo uma queimada, vamos supor uma casa de shows, como uma casa, né, que isso aconteceu no sul do país, que aconteceu? Com a queimada libera grande quantidade de CO. Então a maioria que às vezes você viu queimada, na verdade não morreu queimada. As pessoas dificilmente elas morrem queimada. Elas morrem asfixiadas antes por CO. Porque o CO, aumenta numa quantidade tão grande que as hemácias ficam todas com CO e o organismo não consegue produzir hemácias, porque ele precisaria de um tempo muito maior para produzir hemácias sem CO. E o que acontece? A pessoa acaba morrendo asfixiada, tá? Isso aconteceu um casal em Belo Horizonte. Eles foram para um chalé. Foi um casal de universitários. Eles tinham em média 22 anos. Isso aconteceu em 2011. E tinha lareira no quarto. E foi explicado que uma vez que eles ligassem a lareira, eles tinham que abrir a janela. Por quê? Porque a lareira é uma queima. E a queima, ela pode liberar isso aqui,
Mas ela também libera o quê? O CO. Só que eles não ouviram, ou esqueceram, e foram dormir e deixou a lareira ligada. Ou seja, eles não acordaram. Eles morreram asfixiados. Por quê? Porque uma vez que o CO começa a ser produzido, ele vai inutilizando as células da hemoglobina, e por mais que tenha ainda oxigênio no ambiente, assim tem célula para pegar esse oxigênio, porque uma vez ela está ligada com o oxigênio, com o CO. Ou seja, uma vez que a célula liga com o CO, acabou. Pode ter oxigênio no ambiente, só que ela não consegue capturar. Aí eles morreram, a princípio acharam que era suicídio, mas depois viram que foi um erro, tal, enfim. Então, se você tiver uma lareira dentro da sua casa, tem que ser um ambiente ventilado, que isso é perigosíssimo, tá? A morte ela é lenta, sem dor, e por isso que a pessoa ela não pensa que tá morrendo. Ela acha que, nossa, tá com cansaço físico muito grande. Aí ela pensa que tá cansada, vou dormir. Então, pessoal, essa é a função da emissão do CO. Pegou aí? Beleza, então eu vou apagar o quadro aqui e nós vamos começar com as reações de fato. Que delícia na transição.